Bom dia! No vídeo passado a gente aprendeu a fazer formulários e resgatar os valores desses formulários por meio das requisições. Mas está faltando alguma coisa, né? Precisamos de um meio para guardar essas informações para serem usadas posteriormente. E para isso temos os bancos de dados. E para isso eu recomendo que você já tenha um conhecimento prévio, mesmo que básico em banco de dados, só para não ficar tão perdido. No mínimo só a ideia básica como tabelas, colunas, linhas, chave primárias. E não precisa saber a linguagem SQL não, que é a linguagem usada por banco de dados, pelo menos os relacionais, né? Porque a gente vai fazer o uso de ORM, Object Relational Mapper, que é um sisteminha muito interessante que, por exemplo, a gente tem uma classe usuário, e a gente consegue mapear os atributos dessa classe para uma tabela no banco de dados. Então, basicamente, a gente cria nossas entidades em classes, e essas classes são convertidas para tabelas no nosso banco de dados. E a gente consegue fazer as operações básicas, como inserir, deletar, alterar, tudo por meio dessas classes. Vamos primeiro entender como funciona esse mecanismo, e depois vamos fazer um CRUD básico para você pegar a prática. Se você não sabe o que é CRUD, fica tranquilo que na hora eu te explico. Eu vou ver aqui os 3 pontinhos, terminal, pip install flask SQL Alchemy. O SQL Alchemy é uma ORM, que eu expliquei agora há pouco, que converte as classes para tabelas de banco de dados. Porém, o SQL Alchemy tem uma versão feita somente para o Flask, que é justamente o Flask SQL Alchemy. Mas também tem uma versão solo, digamos assim, do SQL Alchemy, que é só o SQL Alchemy sem a parte do Flask. Mas como a gente está trabalhando com o Flask, a gente vai estar usando a versão do Flask SQL Alchemy. Ok, instalou. O que eu vou fazer aqui em cima, vou importar de from Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. O que eu vou fazer agora é configurar o caminho do nosso banco de dados por meio do app. Então, app.config e como index vai ser SQL Alchemy underline database underline URI. Não é URL, é URI, que vai ser igual a... E aqui presta bastante atenção, ó. Essa parte que a gente está fazendo agora de config é para indicar para o app, né, para o SQL Alchemy, onde é que está o nosso banco de dados, porque ele não vai conseguir operar com as nossas tabelas se a gente não dizer para ele onde é que está o nosso banco de dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar para ele onde está o nosso banco de dados. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer qual banco de dados a gente vai usar. No meu caso, eu vou usar o SQLite, porque o SQLite já não precisa de tanta burocracia para acessar, né? O SQL, por exemplo, tem que ter usuário, senha, essas coisas assim. Já o SQLite é tudo centrado em um arquivinho só, então eu vou deixar como SQLite. Aí, //, eu vou dar o nome de dados.db. Você pode dar o nome que você quiser aí. Daí, caso você for usar MySQL, já o sistema é um pouco diferente. Aqui você precisa inserir justamente essas informações como um servidor, usuário. Então tá deixando aí na descrição, então no vídeo mesmo, uma foto representativa de como é que faz ao menos. Mas enfim, agora que eu vou estar criando nosso objeto DB. DB igual a SQL, porque esse DB vai representar o nosso banco de dados. Então tudo que a gente for fazer com o banco de dados, isso aqui vai ocupar 90% do nosso código. E eu vou usar o db.initapp. E dentro do initapp, vou passar o nosso app. Aqui a gente está basicamente conectando o nosso banco de dados com a nossa aplicação. Então ele vai pegar, né, a informação de onde está o nosso banco de dados por meio do app. A gente usou o config aqui. Então agora vamos criar a nossa primeira classe, ou seja, a nossa primeira entidade do nosso banco de dados. Eu estou fazendo tudo em um arquivo só mesmo, só para a gente poupar tempo. Mas depois que a gente for fazer um CRUD, a gente vai dar uma separada nos arquivos para ficar mais organizado. Ok, vamos criar uma classe usuário. Essa classe vai ser de usuários, né, e ela vai herdar de db.model. Esse model aqui é como se fosse um modelo padrão que o próprio SQL Alchemy dá pra gente usa pra fazer nossas entidades mesmo, né? Não tem muito que eu possa falar sobre ele, mas enfim. Primeiro a gente vai dar o nome da nossa tabela, underline, table name, underline, igual a, e o nome da nossa tabela. Eu vou chamar essa tabela de usuário. No caso, lá no banco de dados, essa tabela vai se chamar usuários. E agora vamos criar o ID, né? O ID, se você já tá familiarizado com o banco de dados, é um identificador, tipo um númerozinho que serve para identificar aquele registro específico. Então, cada registro nessa tabela vai ter um ID diferente, contando a partir do 1. Então, o primeiro registro vai ter o ID1, o segundo registro vai ser o ID2, isso em todas as tabelas. Aí o ID2 vai ser igual a db.column, ou seja, uma coluna, que é do tipo db.integer, que é o inteiro, que eu acabei de falar, um tipo numérico, e o argumento primary underline key, que é a chave primária. Tipo, essa chave primária é justamente esse conceito que eu acabei de explicar, que é a identificação. Cada registro tendo um ID, etc. Agora vamos criar mais uma coluna, que vai ser a de nome, que vai ser igual a db.column. Ao invés de db.integer, que é para numérico, eu vou querer db.string. String, você já sabe, Python básico, é texto, né? E aqui a gente pode definir um delimitador. Por exemplo, digamos que a gente queira só 40 caracteres no máximo. Colocar dentro do string 40. Vou passar um nullable igual a false, ou seja, isso aqui é o
obrigatório, se nulo quer dizer pode estar vazio, eu deixei como falso, ou seja, não pode estar vazio. Se isso aqui ficar vazio, vai dar um erro. Eu vou passar também unique igual a true. Esse unique quer dizer o quê? Tá falando que essa coluna tem que ser única, ou seja, não podem ter 2 registros ou mais com o mesmo nome. Se a gente tentar adicionar um registro com um nome que já tenha, aí ele vai dar erro. Claro, não é obrigatório inserir esses detalhes aqui, mas é só pra gente dar uma explorada no que essa biblioteca é capaz. Ok, a gente criou a nossa classe e agora o que a gente faz? É só a gente executar o código que tá tudo certo? Não, meu querido gafanhoto, não é assim que funciona. Eu executei, ele criou essa pasta instance, mas não tem nada nessa pasta instance. Nosso banco de dados não existe. O que a gente precisa fazer para que o nosso banco de dados de fato seja criado é usar esse comando aqui db.createAll. Porém, ele vai dar um errinho. Ó, eu vou executar. E aí deu um errinho aqui, ó. Funcionando fora do contexto da aplicação. Então, para resolver essa parada, eu vou vir aqui na nossa execução, né, no nosso if, e vou usar a seguinte estrutura. Presta atenção. O if underline context, fecha e abre parênteses. E aqui dentro a gente vai usar o db.createAll. Com esse if app.appcontext, ele está criando um contexto fictício, somente para que ele crie o nosso banco de dados. Agora veja bem, aqui a nossa pasta instância está vazia. Dá um zoomzinho aqui. Pronto. Eu vou executar, e se a gente abrir novamente, ele criou nosso banco de dados. Se a gente clicar nele, a gente não consegue ver nada, mas uma dica muito da hora que eu posso dar para vocês é o seguinte: tem uma extensão que é a SQLite Viewer, essa aqui não, essa daqui, ó, com 1 milhão de downloads, que se você sabe inglês, você deve ter entendido que isso é pra gente visualizar o nosso banco de dados SQLite. Então, eu vou clicar novamente, e aqui ele consegue abrir o nosso banco de dados. Ó, dentro das tabelas, a gente tem a nossa tabelinha usuário, justamente com as colunas que a gente criou lá na nossa classe, ó, ID e nome, a mesma estrutura que a gente criou na nossa classe. Cara, isso aqui é uma mão na roda para quem não sabe SQL. E claro, você pode criar várias classes, eu só crio uma mesmo para exemplificar. Você pode criar outras classes como post, carro, né? O pessoal usa muito exemplos com carros. Enfim, vai da sua vontade, vai da sua necessidade. Tá, agora vamos brincar, vamos entender como é que funciona de fato o banco de dados, como é que adiciona, a gente remove, a gente explode o banco de dados. E aqui dentro da app context, né? Lembra que tem que funcionar dentro de um contexto para a gente não perder muito tempo criando rota, fazendo formulário. Vamos fazer tudo aqui mesmo, depois a gente faz um crudezinho com esses detalhes. Mas enfim, o que eu vou fazer? Eu vou criar a variável user, que vai ser igual à nossa classe usuário, e aqui ele vai indicar as informações que ele vai receber. No caso, a gente só precisa indicar o nome, o ID já é o que ele atribui automaticamente. Então, ó, o nome eu quero que seja LAN, beleza. Aqui que eu vou fazer agora, ó, vê como é difícil. db.session.add, dentro de add já passar o user, e pronto, só isso. Com isso aqui ele já adiciona, quer dizer, nem tanto, né, porque aí a gente precisa confirmar as alterações usando db.session.commit. Nunca se esqueça de usar o commit. O commit ele saiu para meio que confirmar a alteração. Agora eu vou executar. Aqui ele deu um erro, gente, porque esse app context ele foi executado 2 vezes por algum motivo. Mas funcionou, tá? Ele tá dizendo unique constraint failed. Ele tentou adicionar de novo um nome que já existe. Que ele executou 2 vezes por algum motivo, ele tá executando 2 vezes. Mas, ó, se eu vim aqui no banco de dados, ó, tá sem nenhum registro, eu vou atualizar. E a LAN, aqui é a nossa LANzinho. Vamos adicionar mais um registro. Eu vou mudar o nome de LAN para Pixelar. É um nome muito estranho que eu boto, né? É o nome do pessoal lá do meu servidor do Discord. Inclusive, deixar na descrição aqui que você entrar, é muito legal. Ó, vou executar, botar lá no nosso banco de dados, só tá com o LAN aqui. Se eu atualizar, agora Pixelar. Beleza, e se a gente quiser obter os dados do banco de dados, também é muito difícil, veja bem. Vou criar a variável usuários, que vai ser igual a db.session.query. Esse query quer dizer uma requisição para o nosso banco de dados, quando a gente está fazendo um pedido para o nosso banco de dados. E o que a gente quer é os registros da nossa tabela usuário. Para a gente indicar qual tabela a gente quer obter os registros, a gente vai passar a classe que representa ela. No caso, como a gente quer pegar os registros de usuários, a gente vai passar a classe usuário. E como a gente quer pegar todos os registros, vou passar um ponto all. All quer dizer tudo, ou seja, vai obter todos os dados do nosso banco de dados, que sejam, claro, da tabela usuário. Agora vou dar um print aqui em usuários. E claro, não precisa usar o db.session.commit, porque a gente não fez nenhuma alteração, né? A gente só está obtendo os dados mesmo. Vou executar. E ó, ele até trouxe 2 vezes, né? Mas enfim, aqui é o usuário 1 e o usuário 2. Uma coisa interessante que a gente pode fazer, veja bem, aqui na nossa classe usuário, eu vou criar um método, que é um método especial do próprio Python, que é o underline, repr, underline, no caso, soletrando, né? Underline, repr, underline. Passar o nosso self aqui dentro. E o que ele vai fazer é retornar uma string, return, menor que, eu agora vou colocar o nome do usuário, self.nome e maior que. O que é que esse repr faz? Esse repr,
Quando a gente dá o print em um objeto, esse wrapper vai ser executado e vai retornar essa string que a gente está printando aqui, que a gente está retornando com return. Então, se eu executar de novo, ele vai mostrar o nome dos usuários que ele pegou, ó, lan e pixelar, porque ele executou o wrapper na hora de printar o objeto e pegou o nome do usuário a partir do self. O self, lembrando, representa o próprio objeto. Isso a gente viu na nossa aulinha de orientação a objetos. Se você não viu, a gente tem uma playlistzinha aí bem pequena sobre isso. Deve estar um card aí na tela, enfim. E claro, ele retornou uma lista, né? Então a gente poderia tranquilamente fazer um for usuário e usuários. Vou colocar só um US aqui para ficar mais fácil de entender. Ó, for US em usuários, ou seja, a cada loop esse US vai representar um usuário diferente. A gente pode dar um print usuário aqui. O s.nome, por exemplo, né? Vou executar, ele mostra o usuário lá e o usuário pixelar. Magnífico, mas se eu quiser obter um registro específico, não todos, mas, sei lá, um registro só. Vou apagar esse fora aqui. Ó, digamos que eu queira obter apenas o LAN, tá? Vou criar um variável user, vai receber db.session.query ainda, que vai pegar de que tabela? O usuário. E aqui que já fica diferente, veja bem. A gente vai usar o ponto filter by. Esse filter by vai servir para filtrar os dados que a gente vai obter. Por exemplo, aqui no nosso banco de dados, a gente sabe que, ó, tem 2 registros, tem um LAN, tem um pixelar, cada um com o seu devido ID. Eu quero pegar o LAN, então como é que eu posso pegar o LAN? Ó, eu poderia vir aqui no filter by e dizer para ele o quê? Nome igual a LAN. Ou seja, ele vai pegar todos os registros onde o nome seja LAN. A gente tinha usado o all na última requisição para pegar todos, né? Mas a gente só tem um registro. Então é muito mais prático que aqui a gente usa o ponto first, porque ele só vai pegar o primeiro que encontrar. Porque só vai ter um de todo jeito, né? Se a gente usasse o all aqui, ele ia retornar provavelmente uma lista só com um valor e não ia ser muito prático. Mas enfim, ó, vou dar um print no user, executar, e ó, nosso LAN aqui. E lembrando que esse user que ele retorna, né, é um objeto. A gente poderia tanto retornar o nome como o ID. Lembra que eu falei o ID? Cada um vai ter um IDzinho diferente, ó. A gente pode printar o ID, o ID de lá é 1. E claro, a gente pode retornar um usuário por meio do ID também, né? Ao invés de o nome igual a LAN, vou passar o ID igual a 2. No caso aqui, ele vai retornar, porque eu apaguei aquele print. Ok. No caso, ao invés de retornar o LAN, ele vai retornar o pixelar, porque quem tem o ID definido como 2 é o pixelar aqui, ó, 2. E se a gente quiser alterar alguns dados? Ok, ó, digamos que eu quero alterar o nome do pixelar, a gente já obteve ele aqui. Veja bem quão difícil é isso. Eu vou chamar a variável, nosso objeto, ponto nome. Eu vou mudar pra, sei lá, Rodrigo. Tá, mudei o nome do pixelar pra Rodrigo. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Confirmar a alteração com db.session.commit. Vou executar. Beleza, executei. Vou vir aqui no nosso banco de dados. A data pixelar, eu vou atualizar. E mudou pra Rodrigo. Cara, é muito simples. Isso aqui é muito fácil, velho. Tá, e como é que a gente faz pra deletar um dado? Também é muito difícil. Eu vou apagar essa alteração. Vou usar o db.session.delete e vou passar o user aqui dentro. Vou executar. Lembrando que usem o commit, né? Vou vir no nosso banco de dados. Rodrigo ainda tá aqui. Vou atualizar a página. Rodrigo se foi. Agora a minha parte do CRUD. Na verdade, isso que a gente fez já tecnicamente é um CRUD, porque CRUD significa Create, Read, Update, Delete. Ou seja, criar, ler, atualizar e deletar dados. Mas vamos fazer um sisteminha mais bonitinho com rotas e formulários para a gente pôr em prática o que aprendeu. Ó, criei já um projeto novo aqui, vamos fazer do zero. Criar o nosso main.py, vou importar o Flask, from Flask, import Flask, criar o nosso app. E se o underline name for igual a underline main, underline, aí ele vai executar com app.run. E vamos ativar o modo debug. Vou executar, ver se está funcionando. Beleza? Beleza, tudo certo. No nosso exemplo que a gente viu agora há pouco, a gente fez tudo em um arquivo só. Mas, para ficar organizado, é recomendado que você faça uma separação, né? Uma modularização, para que cada arquivo tenha uma função diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo db.py. Esse arquivo vai servir para criar o nosso banco de dados. Vou dar um from Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. O nosso DB vai ser igual a SQL Alchemy. Só isso. Se só são essas duas linhas de código, por que eu não fiz isso lá no main? Porque essa variável DB, eu vou usar ela em mais de um arquivo. Nesse main e em outro arquivo que a gente vai criar já. Então, para não fazer um loop de importações, eu vou deixar ele aqui mesmo. Vou criar outro arquivo, models. .py. Esse arquivo vai ser responsável por guardar os nossos modelos do banco de dados. Então eu vou importar from db, no caso é o nosso arquivo db, né? From db import db, ou seja, db não, né? db. Ou seja, do nosso arquivo db, ele está importando a variável db, que é a variável do nosso banco de dados. Vou vir aqui no main, vou configurar o link do nosso banco de dados com app.config, e vai ser o que? SQL Alchemy underline database underline URI, que vai ser SQLite 2 pontos, dados.db. Vou importar o banco de dados aqui também, né, com from db import
DB. E vamos inicializar, no caso conectar, né, o DB com o banco de dados com o db.initApp passando o app como argumento. Maravilha, agora vamos no nosso model e vamos criar o nosso model de usuário. Fazer um crudezinho de usuários aí. Class usuário, db.model. Não, vamos fazer de usuário não, vamos fazer um crudezinho de agenda, né? Então vamos fazer uma classe contato, beleza. Que vai herdar de db.model, o nome da tabela, underline, underline, table name, underline, underline, vai ser contatos. Beleza? Primeira coluna vai ser coluna de nome, né? O nome do contato. Vai ser um db.column do tipo db.string. Tá um limite de 50. Nullable false. Não vou botar o unique não, porque vai que a gente queira colocar, tipo, duas pessoas com o mesmo nome, né? Tá, aquele contato também tem um número, né? Não vou botar número não, tá telefone. Vai ser db.column, botar inteiro mesmo, integer. Nullable false. O que mais que um contato precisa ter? Tá, vamos deixar só nome e telefone mesmo. Não vamos complicar muito a vida de vocês, não. Tá, vou voltar ao nosso main. Não, no caso, vou fazer logo o repre, né? Def, underline, underline, repre, underline, underline, self, return, contato. Não vou colocar entre menor que e maior que mesmo. Self.nome, maior que. Maravilha, vou vir o nosso main e vamos fazer o if app.appContext e o db.createAll. Uma coisa que eu esqueci de avisar é que quando o banco de dados ele já está criado, o SQL Alchemy meio que ignora esse db.createAll. Então, mesmo que seu DB já esteja criado, ele não vai criar de novo, digamos assim. Então, pode ficar tranquilo que você não vai perder os seus dados se isso aqui for executado 2 vezes. E agora vamos dar uma executada, ver se está funcionando nosso banco de dados. Ó, nossa, de primeira, não esperava. Ó, aqui, dados. Aqui, ele tá assim, essa tabela. Ah, é, porque a gente tem que importar pro nosso main, foi mal. From models, import, contato. Beleza, agora eu vou apagar o nosso banco de dados aqui, no caso eu vou apagar a pasta instância logo de uma vez, e vou executar. E aí deu erro. Ah, gente, a gente esqueceu do ID, né? Oh, meu Deus do céu, perdão. ID, db.column, db.integer, primary, underline key, igual a true. Pronto, agora a gente tem a nossa chave primária, que é o nosso ID. Vou executar. E não foi de primeira não, né? Comemorei muito cedo. Mas enfim, eu vou enviar aqui nossos dados. E agora sim a gente tem contatos. O ID, nome e telefone. Então agora a gente já pode começar a brincar, né? Enfim, vamos criar uma rota home. @app.route. A rota barra só. Def home. Return. Vou já importar o que a gente vai precisar aqui. O render template. E o request. Return render template. Eu quero que ele retorne o template home.html. Que a gente não criou ainda, né? Vamos criar ele aqui. Criar a pastinha templates. Inclusive, se você não souber usar templates, o vídeo passado foi justamente sobre isso. A gente deu uma varada em todo o assunto essencial sobre templates. A gente viu filtros, bases, estrutura de controle, enfim, o vídeo tá bem massa. Dentro da pasta templates, vou criar aqui o home.html. HTML, isso. Criar a estrutura base. O que é que a gente vai fazer aqui? Por enquanto nada, deixar vazio. Mas depois vamos fazer tipo uma coisinha para listar todos os contatos que a gente tem aqui na home. Vou criar outro template que vai ser o de registrar underline contato.html. Nomezinho grande, mas sim. Vamos criar uma outra rotita, @app.route barra registrar. Vamos chamar essa rota de registrar. Def registrar, que ele vai retornar pra gente o template registrar.html. Magnífico. Vamos dar uma testada. Não, deixa eu só colocar uma coisa aqui antes. Registrar. Ó, vamos colocar o nosso formulário, né? Form, post. Colocar um H1 antes. Registrar o usuário. Você vai conseguir visualizar que tá funcionando. Ó, vou voltar ao nosso main, vou executar. Ele trouxe pra gente o nosso link aqui do nosso localhost. E entrando no link, ele não mostrou nada porque a gente tá na rota home, né? Já a rota home não... Caso o template home, ele não digitou nada lá ainda. Enfim, vamos entrar aqui no barra registrar. Template not found, que eu botei o nome do template errado, não é registrar, né? É registrar underline contato. Registrar underline contato. Ele já atualiza automaticamente, né? Que a gente tá usando o multidebug. Voltar lá no nossa aplicação, vou atualizar a página aqui e registrar o usuário. Tá, vamos fazer nosso formulário logo. Aqui no registrar contato. Fazer os seguintes campos: nome, capitalizar, né? Nome, input do tipo texto. O nome desse campo vai ser nome form. Se você não sabe como criar formulários e obter os dados desses formulários, também está no nosso vídeo passado, que a gente criou uns formulários lá e obter os dados por meio do request post. Dá um BR para quebrar a linha. Número, vou dar um outro input, só que do tipo number. E o que vai ser, tirei esse número daqui e botar telefone, né? Fica melhor. Telefone. Vai ser telefone form. Não precisa ter esse form no final de cada name, mas eu boto só por convenção mesmo, tá, gente? Tirei esse ID daqui. Não precisa tirar também mais convenção. Quebra a linha, input, submit, que é o botãozinho pra gente enviar os dados. Ó, registrar. Vamos voltar lá.
atualizar a página. Pronto, nosso formuláriozinho aqui, bem simples, né? Nome e telefone. Ó, nome e telefone. Se eu digitar uns dados aqui, botar aqui LAN, um número, botar um 4545, enfim, registrar, vai dar um erro. Esse erro tá dizendo método not allowed, método não permitido. Porque a partir do momento que a gente enviou os dados, ele enviou uma requisição POST para essa mesma rota. E as rotas por padrão não suportam requisições POST, né? Isso a gente viu lá no vídeo de rotas, que inclusive tá bem legalzinho, recomendo que você veja. Vou configurar os métodos permitidos aqui. Methods ser igual a get post. Pronto, agora se a gente atualizar a página, ele vai pedir para enviar os dados do formulário, continuar, pronto, ele renderizou a página. Só que não aconteceu nada, né? A gente tá enviando uma requisição POST, mas a gente não fez nenhum tratamento dos dados, nem sequer obteu eles. Vamos voltar lá na nossa rota. É o seguinte, if request .method for igual a get, ou seja, se for só uma requisição get, se ele só estiver tentando obter a página sem enviar nenhum dados, ele só vai retornar mesmo o template, tá? Lembrando que esse request aqui a gente importou aqui em cima junto com o Flask. Elif, ou seja, se o request, o método do request seja post, esqueci de botar 2 pontos aqui, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai primeiro pegar o nome com request.form, aqui nome form, o mesmo nome, lembrando que a gente digitou no name do input, nome form, e pegar o telefone com request.form telefone form. Vamos pedir para ele printar essas duas informações só para a gente ter certeza que está funcionando. Ó, print nome e print telefone. Magnífico. Vou executar de novo. Vou dar uma resetada aqui, que só clicar aqui em cima e dar enter. Agora ele envia uma requisição get, ou seja, ele não printou nada porque foi get. O get não printa nada, só retorna o template. Agora eu vou enviar algumas informações, né? LAN, vou botar números aleatórios, registrar, e ele deu erro. Ah, tá, sim, ele deu erro, por quê? Porque a gente não retornou nada, né? Mas funcionar, funcionou. Se eu vim aqui, nosso console, ele printou LAN e o número que a gente digitou, só que ele não retornou nada para a nossa view. Então eu vou fazer ele retornar um simples usuário registrado, beleza? Voltar, vamos colocar outra coisa aqui, Rodrigo, números aleatórios, registrar, ó, usuário registrado, magnífico. Se a gente vir no nosso banco de dados, não vai ter nada, porque a gente não pediu para ele adicionar no banco de dados, que vai ser o nosso próximo passo. Magnífico, depois de pegar o nome e o telefone, a gente vai criar um objeto contato, que vai ser uma instância na nossa classe contato, né? Você pode ficar confundindo, variável com a classe, botar novo underline contato, beleza? A variável novo contato vai receber uma instância da nossa classe contato, que é a classe que a gente criou para ir para o banco de dados, né? Tá lá no model, cadê aqui, ó, essa classe aqui. Aí a gente vai passar as informações, beleza? Nome vai ser nome, a variável nome que a gente pegou ali em cima, e telefone vai ser telefone. Imagina que a gente não precise transformar esse telefone para inteiro, porque, né, ele pegou de um formulário e por padrão, isso aqui tá como string, mas eu quero que o SQL Alchemy entenda do mesmo jeito, vamos testar, né? E vamos usar o db.session.add novo contato e dar o nosso famosíssimo commit. Magnífico, vou executar, vou dar uma resetada aqui para ir no get, tá? Não salvou nada lá. Nome, LAN, números aleatórios, registrar, usuário registrado. Vamos ver o nosso banco de dados, se é verdade. Dados, atualizar. Aqui, ó, o nosso LAN. Isso aqui é muito legal, velho. Nossa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que na hora que o cara adiciona o contato, ele redirecione lá para home. Aqui eu vou importar redirect e URL for. O que eu vou fazer, ao invés de retornar o usuário registrado, ele vai retornar um redirect, ele vai redirecionar para URL for e a nossa rota, que a gente quer que ele retorne, vai ser a rota vazia, né, que é a rota home. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um redirecionamento, ele vai redirecionar para nossa rota barra. Se o URL for, ele retorna uma URL para a gente conseguir retornar para lá. Eu vou voltar lá, botar um novo registro, pombo verde, número aleatório, registrar e deu erro. Ah não, pessoal, perdão, não é a rota que a gente tem que digitar dentro do URL for, não. A gente tem que digitar o nome da função. No caso, o nome da função que retorna home é só home. Então a gente vai digitar aqui home. Voltar, vou atualizar aqui, reenviar formulário e ele voltou para nossa home. Agora eu imagino que graças a esse meu errinho, a gente tem adicionado 2 pombos verdes aqui, né? É, exatamente, ele adicionou 2 pombos verdes. Uma vez que foi o erro e outra vez que deu certo. Mas deixa ele, não vai fazer mal a ninguém. Agora vamos fazer a nossa home listar os nossos contatos. Vou vir aqui na nossa home, nossa rota home. Vou fazer ele obter os nossos contatos. Vou pegar aqui contatos, isso é igual a db.session.query. De onde a gente quer pegar? De contato.all, ou seja, todos. A gente vai enviar essa variável usuários para o nosso HTML, né? Contatos. Eu devo ter falado muito usuário sem querer, mas é contato, gente. Ó, contatos. Beleza, a gente enviou essa lista de contatos lá para o nosso HTML. Então, vou vir aqui na nossa home. No nosso body, criar um H1, contatos. Vou criar um UL. UL, se você não sabe, HTML é uma tag de lista, ou seja, a gente vai listar os dados. E vou fazer um for aqui dentro.
for contato em contatos. Você vai pegar cada item da nossa lista contatos e vai levar cada um para a variável contato no singular. Colocar o nosso end for, que representa o fim do contato. Contato não, do for. E o que ele vai fazer? Vai ser mostrar um li, que é o contato.nome. Vai ser interessante de mostrar em forma de tabela, mas eu esqueci como é que se faz tabela em HTML, então vamos improvisar no formato de li mesmo. Eu pedi para ele mostrar também, ó, com um tracinho aqui, o número, né, do nosso contato. Contato.telefone. Vamos testar aqui no Chrome, atualizar. Ó, contatos, LAN e pombo verde. Caso tem 2 pombos verdes. Vamos aproveitar que tem 2 pombos verdes. Vamos fazer já a função de deletar, que a gente já deleta a cópia. Vou criar uma rota nova, app.route, que vai ser a rota /deletar. Def deletar. Só que para essa rota deletar algum registro, ela vai precisar saber qual registro ela vai deletar, né? Então vamos fazer isso por meio dos parâmetros de URL. Mas, ó, ele vai receber o ID do usuário que ele vai deletar. Para facilitar a nossa vida, fazer o seguinte: antes do ID, botar um int, 2 pontos. Isso aqui sai para a gente dizer que esse parâmetro vai vir em formato de inteiro, ou seja, numérico. E aqui na nossa função de passar o ID. Magnífico. Vamos pegar o nosso contato, ser igual a db.session.query, vai pegar de qual classe? Da classe contato.filterby, que id seja igual a id.first, ou seja, ele vai obter o contato onde o id seja igual ao id que a gente passou por parâmetro. A gente vai usar o db.session.delete, passando o contato como argumento e dando o nosso session.commit. Tá, mas como é que a gente vai acessar essa rota na nossa aplicação? Ó, aqui na nossa home, vamos fazer o seguinte: vou criar um separadorzinho aqui visual mesmo. Vou criar um separadorzinho, vou botar 2 pontos, vou botar a tag A, a tag de link, que essa tag A, ela vai pro /deletar, e o ID do usuário que a gente quer deletar. Para isso, a gente vai usar da mesma forma que a gente estava fazendo ali atrás, com as 2 chaves, contato.id. E dentro dessa tag A, a gente vai digitar deletar. O que é que está acontecendo aqui? Veja bem, a gente está escrevendo, né, deletar do lado do registro e está encapsulando com a tag A. A tag A no HTML serve para a gente colocar um link. E que link que a gente está inserindo? O link da nossa rota deletar. Ele está passando como argumento, como parâmetro para essa rota deletar, o ID do usuário, usando a variável mesmo, que a gente usou, a mesma variável que a gente usou para pegar o nome e o telefone. Ó, vamos testar, vou atualizar. Ó, deletar. Vou deletar esse pombo verde aqui embaixo. E deu erro. Ah, é porque de novo eu esqueci de retornar alguma resposta para nossa rota. Ele só tá deletando, mas não tá retornando nada. Mas se a gente vir no banco de dados, ó, vou atualizar. O nosso pombo verde cópia sumiu. Mas vamos atribuir uma resposta, vamos para ele redirecionar, né? Return, redirect, URL for, URL for. Pedir para ele redirecionar para home também. Então, voltar a nossa home aqui, vou atualizar, ó, o pombo verde já sumiu. Vou deletar esse outro pombo verde. Deletar, ele volta para nossa home. Ele deleta e volta rapidão. Tá, a gente fez a função de deletar, agora vamos fazer a função de adicionar, né? Vamos criar a nossa rota aqui. app.route /editar e também já vai passar o ID do usuário que a gente quer que ele edite os dados. Vai ser o inteiro ID. Beleza. Def editar id. Eu vou fazer aquele retorne o template editar.html. Editar underline contato. Vamos criar esse template aqui. Editar underline contato.html. Beleza. Nossa estrutura base. Editar. O que a gente vai fazer aqui é também jogar um editar contato. Criar nosso formulário também do tipo post, que a gente vai inserir os dados no qual a gente quer editar. Ok, vamos fazer o seguinte: nome, no caso a gente pode só copiar, né, lá do nosso registro, e não vai fazer diferença não, vou copiar daqui mesmo. Editar contato, vou colar aqui, que são os mesmos dados, então tá tranquilo. Vamos alterar esse registrar para editar. Agora vou fazer o seguinte: vou vir aqui na nossa rota de editar, vou obter o nosso contato, ainda no get mesmo, contato igual a db.session.query, contato.filterby, onde o id seja igual a id. Magnífico. Passar o ponto first. Eita, coloquei só filter aqui, gente. É filter underline by. Não se esqueça. Ponto first. E vamos enviar esse contato com um parâmetro para o nosso template. Então, contato vai ser igual a contato. Beleza, magnífico. Vamos criar logo aqui o nosso outro botãozinho, né? Que é o botãozinho de editar. Nossa, aqui tá bem longo, né? Seguinte, eu vou quebrar a linha aqui para baixo. No caso, no HTML em si não vai mudar nada, né? Só vai mudar no código. Só iria mudar se a gente colocasse um BR, mas eu tô só quebrando a linha mesmo pra gente conseguir visualizar melhor. Então, vai ter 2 As. Um A para deletar
e o outro A para editar. Caso vamos colocar o de editar primeiro, que acho que fica mais visualmente mais atrativo, né? Vou trazer ele aqui para trás, beleza. O href do editar vai para barra editar, barra, mesma coisa, contato.id. Daí, então ele vai enviar, então vai executar, vamos atualizar, beleza, aparece aqui, editar, vamos editar os dados do LAN, beleza, foi. Agora veja bem, vou fazer uma coisa bem interessante aqui, que eu quero fazer com que na hora que ele entre nessa página, ele já coloque o nome LAN aqui automaticamente, e o número também, né, pra gente já saber qual o nome original e para qual nome a gente vai mudar. Vou botar no VS Code, fazer o seguinte, aqui no nosso editar contato, no HTML, ele tem uma propriedade value no input, que a gente consegue inserir um valor no formulário. Então, por exemplo, colocar aqui bom dia nesse value do input nome, o input nome por padrão vai ter o valor bom dia, né? Então vamos aproveitar disso aqui para passar o value com o nome do contato, contato.nome. Vamos fazer a mesma coisa no telefone, value contato.telefone, porque aí já fica mais fácil de saber qual é o nome original, o telefone original, pra gente conseguir editar. A gente apertar de novo e editar, ele já traz automaticamente os dados. Tá, a partir daqui já não tem segredo, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no de adicionar o usuário. Cadê o de editar? Fazer o if do método logo, né? If request.method for get. Ele só vai retornar junto com os dados mesmo. Mas se for post, e a gente esqueceu também de configurar aqui, né? Pra permitir post. Methods get post. Se for post, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome, request.form, nome form, vai pegar o telefone, request.form, telefone form, e o que ele vai fazer é pegar o usuário original, no caso o contato igual a db.session.query, contato, filter by. Caso como esse código vai ser executado de uma forma ou de outra, ele vai obter os dados do cara de uma forma ou de outra, eu vou trazer esse código para cá para trás antes do if, que assim ele já vai de cara pegar o nome, o contato, e não vai depender desse if aqui, né? Já que ele vai estar nos dois. Então eu vou apagar esse aqui de baixo. Então o que a gente vai fazer? Ó, contato.nome vai ser nome e telefone não, meu Deus, contato.telefone vai ser telefone. A gente vai dar o db.session.commit e vamos retornar um redirecionamento para a home. Só dar não explicar de novo, porque acho que não ficou tão claro assim. Ó, quando essa roda for acessada, ele de cara já vai pegar o objeto usuário que a gente pediu ali com o ID. Pegou o objeto, aí se for get, ele só vai renderizar a página com as informações do contato, só isso. Mas se for post, ele vai pegar tanto o nome quanto o telefone e vai alterar. Mas e se a gente alterar só um dado, só o nome? Mas se ele tiver alterado só o nome, ele vai alterar o telefone também? Não, porque se ele alterou só o nome, não, lembra que a gente, que aqui ó, por padrão já coloca o telefone aqui, o telefone que já está inserido, então ele vai enviar o telefone que já está inserido e não vai alterar, porque já está aqui, então ele está meio que reatribuindo e só vai realmente alterar o que ele alterou lá no formulário. Então, ó, vamos fazer um teste, vou voltar no home, vou atualizar, apertar, eita, esqueci de executar. Vou executar, voltar lá, aqui na nossa home, eu vou editar o LAN, vou trocar LAN para LAN code, vou apertar em editar e editou, ó, LAN code, o número continua a mesma coisa. Vamos fazer uns botãozinhos aqui, né? Fazer um botão aqui na nossa home, né? Botar um A aqui e vai para registrar contato, atualizar a página, registrar contato, pronto, ele já vai para cá. Vamos registrar mais um, botar o pombo verde de novo, números aleatórios, registrar, pronto, ó, tá funcionando tudo tranquilamente. Botar o Rodrigo, número aleatório, registrar, nossa, que coisa linda de se ver, né? Ó, vamos deletar o Rodrigo, deletamos o Rodrigo, vamos editar o pombo verde, trocar o número dele, botar esse número aqui, editar, e tá funcionando o nosso crudezinho bem básico, né? Mas é uma pena que só a gente pode acessar, né? Agora imagina poder hospedar os seus projetos ou os arquivos das aulas mesmo para mostrar no portfólio ou para os seus amigos. Se você estiver procurando um serviço de hospedagem, te recomendo o iSquare Cloud. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Amigo, R$9 no Pix é tudo que você precisa para ter acesso a uma hospedagem de qualidade excelente e uma plataforma muito simples de usar. Seja para hospedar sites, bots, APIs, vem para Square que é lucro. Link na descrição. No todo é isso. Muito obrigado mesmo você que viu até aqui. A gente tem uma série de Flask rolando há um tempo já e eu gostaria muito do apoio de vocês. Então compartilha esse vídeo e deixa o like aí para me ajudar, hein? Falou!